dia, estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, que nos concedeu vida, que nos concedeu as misericórdias renovadas para nos levantarmos nesta manhã. Bom dia para você que chega para o nosso Palavras Benditas de hoje. Deus te abençoe, tenha paz, creia na palavra de Deus, creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, creia na bondade de Deus. Em qualquer circunstância, em qualquer lugar, Ele é Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele a nossa devoção, a nossa confiança, porque Ele é digno. Ele é digno. Bendito seja o nome do Deus eterno na sua vida. Bom dia. Vamos abrir a palavra de Deus? Vamos ouvir a palavra de Deus? Hoje nós vamos falar sobre confissão e pecado. Há muitas pessoas que estão doentes, verdadeiramente doentes, porque elas têm acariciado pecados, elas ainda não descobriram o caminho da cura, o caminho da paz. Ao confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados e receber de Deus o perdão. Deus oferece plenitude de perdão, a graça em abundância, o socorro necessário para uma alma aflita, arrependida dos seus pecados. Vamos abrir a Bíblia? Em saber o que Deus promete, deva estar a nossa confiança. Lá no livro de Números, capítulo 5, 6 e 7, diz: Dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Quando nós ofendemos a Deus, nós somos culpados diante de Deus. E o que ofende a Deus, especialmente, é o que ofende uns aos outros. Aquilo que é ofensivo entre nós, em primeiro lugar, ofende o coração de Deus. Aquilo que quebra princípios e valores ensinados por Deus em sua palavra, ofende a Deus. Quando homem ou mulher comete algum pecado em que caem os homens, Oi? Tivemos um probleminha de conexão, mas já retomamos. Vocês me ouvem? Me digam se está ok aí para vocês. Bom dia para você, Joseli. Bom dia. Me digam se está ok, se vocês me ouvem. Bom dia, Fátima. Esté, obrigada. Obrigada, Rosimério. Obrigada, Elis. Muito bom, obrigada. Então, vocês ouviram o que está escrito no livro de Números, capítulo 5, versos 6 e 7, especialmente o 7, a orientação de Deus é: confessará o pecado que cometer. Reconhecendo que pecou, confessa o pecado a Deus. O que quer que seja, confessa o pecado a Deus. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Ou seja, não tem como nos escondermos dos resultados do pecado, do próprio pecado. Onde nós estivermos, ele vai nos procurar, ele vai nos encontrar. As consequências do pecado irão apontar para onde nós estamos. Hebreus 4,13 ainda diz: Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Melhor, esse texto que eu acabei de ler é Salmo 90, verso 8. Agora Hebreus 4,13 diz: Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O mandamento é confessar os seus pecados. Esse é o mandamento: confessai os seus pecados. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar.
Porque Deus sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, os seus olhos alcançam todas as coisas, e especialmente o nosso coração. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Acontece que muitas pessoas não creem que Deus é suficientemente disposto a perdoar. E mesmo elas já tendo confessado seus pecados, muitas destas pessoas não acreditam que Deus verdadeiramente as perdoou e continuam sob o peso da culpa, continuam sob os efeitos do pecado, elas não se sentem livres para tocarem as suas vidas perante a graça e a misericórdia de Deus. E isto torna-se uma desgraça. Quantas são as pessoas que me dizem, Darleide, eu já confessei o meu pecado, eu já abandonei o meu pecado, mas eu não me perdoo pelo que eu fiz. Quando um pecador não se perdoa pelo que fez, talvez não se dê conta de quão responsável está sendo para atrair maldição para a sua própria vida. Porque o seu pecado já foi perdoado. Porque o Senhor não pensa duas vezes antes de perdoar. Ele perdoa todas as vezes que nós, com o coração sincero, pedimos perdão a Deus. O Senhor não tarda em perdoar. Ele não tem prazer em tardar o perdão. Ele é Deus disposto, Ele é Deus que espera. Aliás, Ele é Deus que se antecipa para perdoar. Quando Adão e Eva pecaram, foi Deus quem os procurou. E não os procurou para condená-los, mas os procurou para oferecer a eles a graça. Oferecer a ele a morte do Cordeiro. Contar para eles do plano da salvação. Dizer a eles que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, viria para salvar, e todo filho que nascia esperava-se que fosse o Salvador. Todas as vezes que nós pecamos, o Senhor já está disposto a nos perdoar. Mas quando nós não nos perdoamos, nós muitas vezes estamos negando a eficácia do perdão de Deus, dando lugar ao nosso orgulho, orgulho esse que nos faz tão arredios à fé num Salvador pessoal. Tenhamos cuidado com isso, que dá margem para que Satanás nos tente a definitivamente abandonarmos a graça do Senhor e sucumbirmos ao pecado, à culpa. Satanás trabalha pesado com aquelas pessoas que se sentem culpadas eternamente, com aquelas pessoas que não levam as suas culpas a Deus e não as abandonam ao pé da cruz, confiando na graça de Jesus Cristo. São pessoas que vivem doentes emocionalmente, doentes psiquicamente, elas adoecem de tanta perturbação na alma. Elas adoecem, elas definham, elas morrem sob o peso da culpa. Quando dispensam confiar plenamente no Salvador. Será que eu estou falando para uma destas pessoas hoje que vive atormentada pelo pecado que cometeu? Será que eu estou falando para um homem ou mulher que vive atormentado, atormentada, sem se dar conta de que hoje é a oportunidade de você, mais uma vez, receber a graça de Jesus Cristo e, já tendo confessado e abandonado o seu pecado, desfrutar da paz de Cristo? Tenha paz. Jesus Cristo é por nós e não contra nós. Jesus Cristo só não nos quer ver escravos do pecado, mas livres do pecado, e Ele é o único que pode nos libertar. O que você quer provar a Deus com a renúncia do perdão de Deus? O que você quer provar carregando culpas sobre os seus ombros, sem acreditar que Jesus Cristo é suficientemente Salvador? O que você quer dizer com isso? Qual é o significado desse não perdão imposto por você mesmo sobre si?
É autopunição? Você quer se punir? Você quer se ferir? Você quer se machucar? Você quer abrir os portais do inferno com suas próprias mãos para você entrar e ali ficar? Você quer punição para si mesma? Mas não ponha isso na conta de Deus, porque a vontade de Deus é perdoar você, é salvar você, é te tirar do pecado e te colocar em lugar de salvação. Deus não nos chama para continuarmos numa vida de pecado, numa prática pecaminosa. O Senhor nos chama para, com sua graça, nos cobrir com seu manto de justiça, limpar as nossas feridas, nos dar um lugar à mesa e ceiar conosco, em paz. O que você ganha insistindo em suas culpas e pecados? Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Jamais prosperará no pecado. Jamais prosperará dando desculpas para o seu pecado. Assim como jamais prosperará sofrer com a culpa pelo pecado sozinho, sozinha. Levíticos 5:5 diz: será, pois, que, sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Tem gente que olha para o Novo Testamento, para os Evangelhos de Jesus Cristo e vê um Deus perdoador e não se dá conta que a palavra de Deus está repleta do mandamento de Deus para que confessemos e então sejamos perdoados. O perdão de Deus sempre nos foi oferecido. A oportunidade, a graça que Deus nos oferece sempre nos fora oferecida. Sempre. Volto a dizer, olha para os nossos primeiros pais no Éden. Veja quem os procurou para oferecer-lhes perdão. Veja quem os buscou. Veja quem falou primeiro. Veja quem perguntou sobre como eles estavam ou onde eles estavam. Vejam quem foi que ofereceu a morte do Cordeiro para salvá-los. Por que que nós temos essa dificuldade de encontrar um Deus de graça, um Deus de amor e um Deus de misericórdia? Aqui está mais um texto do Antigo Testamento. Um Deus que diz: será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Confessará. A confissão verdadeira tem sempre caráter específico e reconhece cada pecado em particular. Aqui o texto bíblico diz, sendo culpado numa destas coisas. Especificamente, nós precisamos confessar a Deus pecados específicos. Aqui nós estamos trazendo à luz o que seria ou como é a confissão de pecados. Não é assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Isso é alguma coisa que a gente diz publicamente, porque não faremos confissões em momentos inoportunos, mas oportunamente, quando nós estamos de fato apresentando a Deus o arrependimento pelos nossos pecados, nós fazemos especificamente. Senhor, me perdoe porque eu falei mal. Senhor, me perdoe porque eu fui pedra de tropeço. Senhor, me perdoe porque eu menti. Senhor, me perdoe porque eu quebrei os teus mandamentos. Senhor, me perdoe. Me perdoe por este pecado. E essa é a confissão específica. Isso está me doendo, isso está me machucando, mas eu sei que machucou primeiro o Senhor, que ofendeu primeiro o Senhor. Eu sei que eu ofendi fulano de tal, eu sei, a minha atitude foi uma ofensa, mas eu sei também que eu te ofendi, eu estou arrependido, arrependida, me perdoe. Me perdoe pelo que eu fiz, me perdoe pelo que eu pensei, me perdoe pelo que eu disse, me perdoe e diz especificamente o que você pensou. Quais foram as palavras que você disse? Quais foram as atitudes que você sabe
foram pecado. Não é no atacado, é no varejo que a gente confessa a Deus. É um por um dos pecados que são sabidamente cometidos por você. E ainda se tomarmos o exemplo de Jó, Jó oferecia sacrifícios pelos pecados dos filhos, porque vai que os filhos tivessem esquecido de confessar, vai que os filhos não tivessem tomado consciência de ter pecado contra Deus. Nós devemos pedir perdão a Deus até mesmo pelos pecados que nós cometemos e de maneira que não demos conta que aquilo foi um pecado. Que não nos lembramos especificamente de descrevê-los, mas que o Senhor saiba que nós temos disposição para termos uma vida limpa diante dele, aceitando a graça de Jesus Cristo, que é que nos limpa, e entregando a Deus o nosso coração aberto, para que Ele ilumine as trevas do nosso coração. A gente abre as portas do coração e diz: Senhor, olha, são estas as práticas da minha vida, é este o estilo de vida em pecado que eu tenho vivido, e eu peço ao Senhor misericórdia, perdão, o espírito de arrependimento, uma nova chance, uma nova oportunidade de eu viver na Tua presença. Tenha misericórdia de mim. Os pecados podem ser do tipo que devem ser levados unicamente a Deus, como essa perspectiva que eu estava entregando a você agora, ou podem ser erros que precisam ser confessados àqueles que sofreram a ofensa. Se há alguém que você ofendeu diretamente, você não pede perdão especificamente e unicamente, melhor dizendo, unicamente a Deus. Você precisa pedir perdão a quem você ofendeu. Ou pode ter um caráter público, quando tem uma questão pública, devendo então ser confessado em público. Mas toda confissão deve ser objetiva e direta, reconhecendo os pecados dos quais somos culpados. Quando nós isso é algo que não acontece. Pode perceber, escândalos, pecados que foram cometidos e tornados públicos. Esse é um exercício que normalmente não se faz, mas a orientação é que seja feito assim. Reconhecimento público por um pecado que tornou-se público. Confissão, pedido de perdão direto, confissão direta a quem especificamente foi ofendido. Sempre de forma direta, objetiva, específica. 1 Samuel 12:19 diz: Todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Aqui nós fomos para uma cena em que o povo havia pecado especificamente, eles já tinham os seus pecados, pecadores e seus pecados, e eles ainda reconhecem que acrescentaram mais um, que foi o pecado de pedir um rei para nós, para eles, no caso. 1 Samuel 12:19. Só para pontuar para você a confissão de pecado específico. Salmo 32, verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais escondi. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, verso 5. Davi disse e fez: confessei-te o meu pecado
e a minha iniquidade eu não mais escondi. Eu abri perante o Senhor. Ele confessou diante do profeta que levou a mensagem severa do Senhor. Ele se abriu perante Deus. Ele confessou ao Senhor as suas transgressões. E ele reconhece: tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. É confessar e perdoar. Confissão do homem, perdão de Deus. Confissão de uma mulher quebrantada na presença de Deus, perdão de um Deus que se compadece. Esse é o movimento, sempre. Se os seus lábios estão confessando pecados que realmente você reconhece e está arrependido deles, ou que mesmo está sendo movido pelo Espírito de Deus, é o Espírito de Deus quem provoca em nosso coração o arrependimento, é a sensibilidade de alguém que teme a Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Salmo 51, verso 1. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Salmos 86, verso 5. Salmo 103, verso 11 ainda diz: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Isaías 55, verso 7 diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus sempre foi generoso em perdoar. Nós é que temos dificuldades de entender a bondade e a misericórdia de Deus no Antigo Testamento. E mesmo com a Nova Aliança, o Evangelho de Jesus Cristo mesmo, se entregando para o perdão dos nossos pecados, ainda hoje há pessoas que resistem a verdadeiramente confiarem que estão perdoados por Jesus Cristo após confessarem e abandonarem os seus pecados. Qual é a razão dada para a prontidão de Deus em perdoar o pecado, então? Por que será que Deus se dispõe a nos perdoar assim? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre. Por quê? Porque tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer em perdoar. Só isso. Ele se alegra em perdoar. Ele se alegra em receber um filho que volta para casa, como o filho pródigo voltou para a casa do pai e foi recebido. Porque ele tem prazer em receber de volta um filho. É seu filho. A alegria de Deus é amar e perdoar, porque Ele é amor. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, 9. Números 14, 19 ainda diz: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desta terra do Egito até aqui. Número 14, 20 ainda diz: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Lucas 15, 20, a última parte diz: vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Ele quem? O filho pródigo que eu acabei de citar. Vinha ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Por que você está resistindo a receber a graça de Cristo que te perdoa, meu amigo, minha amiga, meus irmãos? Desfrute da graça de Jesus Cristo. O que custa a você não desfrutar da graça de Cristo? Sua vida eterna, sua paz,
suas noites de sono. Custa você perder amigos, custa você perder a família, custa você perder a saúde, custa você perder o são juízo. Custa muito caro você não receber Jesus Cristo. Eu vou repetir Lucas 15, 20 a respeito do pai que recebeu o filho pródigo. Vinha o filho ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. É Deus que fica esperando que nós voltemos. De longe ele nos enxerga voltar e ele vai ao encontro, abraça e beija e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bendito seja o nome de Deus perdoador. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, verso 10. Isaías 38, 17. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, 19. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. A distância entre o Oriente e o Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Salmos 103, verso 12. Há perdão para você. Muito perdão. Então saíam a ter com ele Jerusalém, ou saíam todos a ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mateus 3, versos 5 e 6. Todos iam até ele para serem batizados no Rio Jordão, arrependidos. E João Batista os batizava. E João Batista os convidava. E João Batista os exortava para que se arrependessem dos seus pecados. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Isso é um fato descrito em Atos, capítulo 19, versos 18 e 19, que segundo o chamado do evangelho pregado pelos apóstolos, as pessoas iam até eles confessando e denunciando publicamente as próprias obras. E também muitos dos que haviam praticado artes mágicas reuniam tudo que tinham de magia e queimavam e destruíam diante de todos eles. Era uma confissão pública. Atos 5, versos 30 e 31 ainda diz: o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos seus pecados. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhes-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem nos conduz ao arrependimento. Se o negamos, é blasfêmia. Sendo o Espírito Santo o agente que convence do pecado e traz e oferece perdão por meio da palavra, negar o Espírito, a obra do Espírito, equivale a recusar o perdão. Em outras palavras, o pecado imperdoável é cometido por quem recusa a se arrepender.
todo pecado que não foi confessado, porque o pecador não se arrepende de tê-lo cometido, não tem perdão. Não tem perdão. Só por isso que não tem perdão. Porque não houve arrependimento e confissão. Não, o Senhor não negocia. Você veja que separei muitos textos bíblicos para que não fique somente no campo do eu acho, da opinião, jamais. Nós precisamos estudar a palavra de Deus e encontrar as formas em que a palavra de Deus nos apresenta a bondade, a misericórdia de Deus. E nos regozijarmos, nos alegrarmos num Deus perdoador, num Deus misericordioso, num Deus amoroso, para que tenhamos paz com Deus, paz nesta vida. Mateus 6,12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Deus nos perdoa à medida que perdoamos uns aos outros. E à medida que perdoamos uns aos outros, somos perdoados por Deus a confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. E a justiça de Deus é por meio de Cristo Jesus, o justo, que nós aceitamos como Senhor e Salvador. Ele é a nossa segurança. Ele é a garantia do nosso perdão, porque nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Ele nos reveste, Ele toma a frente de nós, Ele fica diante de nós. E o Pai olha para nós, mas vê Cristo. Porque Ele assume o nosso lugar. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes uns aos outros as ofensas cometidas uns contra os outros, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É condicional. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, verso 32. E por fim, Salmo 32, verso 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado aquele cujo pecado fora perdoado. Bem-aventurado, feliz, livre, liberto. Aqui está o poder da confissão e do perdão. Sermos limpos, livres, aceitos por Cristo, em Cristo, para vivermos para Cristo, pelo Espírito de Cristo em nós. Se hoje alguém me escuta e tem caminhado até aqui, sob o peso da culpa, hoje é dia de você deixar as suas culpas aos pés de Cristo, receber o perdão de Cristo. E em lugar de ter escrito sobre o seu nome simplesmente pecador, esteja escrito sobre o teu nome perdoado, bem-aventurado, feliz. Usufrua dessa bem-aventurança em Cristo. Confesse os seus pecados um por um e seja livre da opressão, seja livre da iniquidade, fique livre, fique leve em Deus. Você é aceito como filho, filho pródigo que volta e o pai lhe recebe de volta, com muito amor, sem te fazer nenhuma pergunta, simplesmente te aceita e faz festa, porque há festa no céu por cada um dos pecadores que se arrependem. Que Deus nos abençoe. Oremos para que o Espírito Santo continue tendo a liberdade de nos convencer do pecado, de nos provocar o arrependimento, de nos conduzir a Cristo. Bendito Deus e Pai, nos entregamos, confiamos nas Tuas misericórdias, permanecemos confiantes que o Senhor é Deus de amor e misericórdia por nós. Pedimos que a Tua bênção seja recebida
por cada um. E eu oro especialmente pelos que estão até aqui esmagados pelo peso da culpa, que não sentem-se livres e perdoados, porque Satanás as tem oprimido com mentiras, porque tem dito que não são dignas do perdão, e nós vimos na tua palavra. A tua palavra não mente, e o Senhor é Deus que perdoa toda e qualquer iniquidade, qualquer pecado, qualquer coração que se quebranta, que se arrepende. A tua palavra declara que o Senhor recebe, perdoa, limpa, purifica. Que neste dia a opressão do maligno seja quebrada, que homens e mulheres sejam libertos pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu perdão, pelo poder de uma vida que se torna dignificada por tua presença, por pessoas que se entregam, abandonando pecados, abandonando velha vida para andar em novidade de vida com o Senhor. Perdoa-nos, meu Deus. Abençoa-nos, meu Deus, com a tua presença. Dá-nos paz em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos pela companhia. Nós nos despedimos aqui e voltamos nos encontrarmos pela graça de Jesus Cristo, se este for o plano de Jesus Cristo, que nós nos encontremos na próxima segunda-feira, às 7h30 da manhã, para o nosso Palavras Benditas. Obrigada a você pela companhia, tenha um ótimo dia. Se tem alguém aqui que ainda não se inscreveu no canal Palavras Benditas, se inscreve lá no Palavras Benditas. Querendo saber mais de contatos meus, de produtos meus, dos meus livros, audiobook, e-book, o que seja, daqui a pouco você vai poder acessar o link e é muito fácil entrar em contato com a gente. Deus te abençoe, bom dia!